Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, e juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós contemplamos Jesus Cristo nos trazendo dois exemplos, o exemplo de Jonas e o exemplo da rainha do sul, que vem para contemplar, para escutar a sabedoria de Salomão. Aqui nós temos duas realidades que são essenciais para a nossa vida. O sinal de Jonas, e assim nós precisamos entender, porque alguns pedem um sinal a Jesus Cristo e ele diz que nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, o sinal de Jonas é o sinal da ressurreição, porque ele que ficou aqueles 3 dias no ventre do peixe e foi lançado em Nínive, ele teve a experiência de ser reconduzido pelo próprio Deus para a missão que antes ele não queria exercer. E esse é o sinal que Jesus Cristo daria a esta geração, o sinal da ressurreição. Essa experiência da ressurreição que nos leva a um caminho de conversão. Esse caminho que os ninivitas, eles foram capazes de adentrar quando Jonas pregou a conversão àquele povo. Por isso também que Jesus Cristo depois ele traz um outro exemplo, o exemplo desse anseio pela verdade, anseio pela sabedoria, que vem dos pagãos. A rainha do sul vem contemplar a sabedoria de Salomão, ou seja, muitos são atraídos à verdade, a Jesus Cristo, através pela busca da sabedoria. E nós precisamos cada vez mais também entender isso, porque esses são os dois caminhos de aproximar-se de Deus. O primeiro é pela experiência com Jesus ressuscitado, que nos leva a uma conversão profunda. A segunda tem a ver com a busca pela verdade através da sabedoria, que também vai nos levando a uma conversão, mas uma conversão que vai acontecendo de uma forma um pouco mais lenta. Por isso que é essencial na nossa vida sermos capazes de sermos atraídos por essas duas circunstâncias, esses dois sinais de Jesus Cristo para a nossa vida, a sabedoria e a ressurreição. Porque as duas têm um ligame, podemos dizer assim. As duas possuem uma coisa que as une, que é a cruz. Como São Paulo mesmo diz, que aquilo que é sabedoria para nós é loucura, insensatez para os pagãos e para os judeus. Por isso que nós precisamos, cada vez mais na nossa vida, sermos capazes de experimentar a ressurreição de Cristo, tendo em vista essa unidade com Ele, porque essa experiência com Cristo é sempre uma experiência com a sua ressurreição.
para que também nesse caminho possamos ter essa docilidade para com a verdade e participar também de sua sabedoria. Porque quanto mais nós unirmos essas duas circunstâncias, esses dois sinais em um só, mais nós conseguiremos corresponder ao amor de Deus e mais nós vamos realmente aprendendo a contemplar o verdadeiro sinal da salvação, que é Cristo, que se dá a nós pela sua vinda, ressuscitado ao nosso encontro, tocando no mais profundo da nossa alma, do nosso coração e através do conhecimento, da sabedoria que nos chama, que nos conduz até Jesus Cristo, aquele que é o caminho, é a verdade e é a vida plena. Assim deve ser o nosso caminhar, assim deve ser o nosso perseverar, para que assim possamos adentrar nesse caminho de conversão, de mudança de vida, para que assim possamos permitir com que a nossa vida seja cada vez mais identificada à vida do próprio Cristo, porque esse é o sinal que nós precisamos experimentar para que nós também possamos ser um verdadeiro sinal da ressurreição e da sabedoria para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.